Murilo, bom dia. Bom dia. A gente gostaria de dar as boas-vindas a você de volta à sua casa. Aqui é a sua casa também, tá? Agradecer muito o empenho com que você preparou a conversa com os nossos alunos. Eu tenho certeza que eles vão aproveitar muito e é de muita importância, não é? Toda a sua trajetória, o que você tem feito desde antes até agora, né? Antes da PUC até agora. Então, nós estamos aqui com as turmas do primeiro ano, do terceiro, do segundo e do terceiro. Então, nós temos as 3 turmas aqui. Os professores que não conseguiram ver, todos mandaram mensagem, dando um abraço, parabéns. Felizmente, esse encontro está sendo gravado e a gente vai poder ver, rever em outros momentos. Então, eu acho que a gente pode começar. Eu já mandei a sua biodata, o título do seu trabalho para todo mundo. Então, acho que você pode começar. De novo, muito obrigada e obrigada a todo mundo que está aqui para ouvir o Murilo, tá? Obrigado. Force yours. Eu gostaria primeiro de agradecer por me receber de volta, e realmente a PUC somos filhos da PUC, né, para sempre. Então, é um prazer estar aqui. Eu gostaria de estar aí pessoalmente agora, mas esse dia vai chegar em breve. Então, basicamente, eu queria só falar um pouco sobre a minha trajetória, que não foi muito óbvia para mim, mas que eu acho importante falar sobre o papel da tradução e o papel que a PUC teve na minha vida, porque eu acho que ela me catapultou para onde eu estou agora e ainda estou descobrindo onde isso vai me levar. Mas, sem muitas delongas, o título que eu preparei para vocês é Para Além das Palavras, Processos Interculturais entre a Tradução e o Teatro. E eu vou, basicamente, como a Vera mencionou, abordar assuntos que se relacionam à minha vida antes da graduação na PUC, durante e depois, que é onde eu estou agora. Então, eu vou falar sobre a minha trajetória, o início da minha vida acadêmica na PUC, a relação entre a tradução e as artes, a partir da minha experiência, a vida acadêmica na Irlanda, que é onde eu estou agora, em Dublin. Eu fiz esse jogo de palavras entre papers e palcos, porque é basicamente a experiência que eu estou tendo aqui no mestrado e também na vida profissional, ela é tanto teórica quanto prática. Isso eu senti que a PUC também trabalhou bastante, de certo modo, e eu vou falar sobre a minha dissertação, que é o projeto que eu estou desenvolvendo agora, e eu vou entregar até o final de agosto. E uma breve conclusão. Então, com relação à minha trajetória, eu sempre fui desde criança eu sempre fui muito generalista, então eu sempre tive interesse por muitos assuntos. E por mais que eu acho que isso é uma coisa muito boa, e em determinados momentos da minha vida isso foi uma grande dificuldade para mim, porque eu não conseguia traçar eu sempre fui jogado indeciso, porque eu não conseguia traçar ainda naquele momento um paralelo entre as áreas de interesse que eu tinha, sobretudo as áreas da linguagem, e antes eu nem chamava de linguagem, eu só gostava de idiomas, e gostava muito da arte, principalmente do movimento, e isso envolve dança, a própria ginástica artística, que eu fiz, né, a prática esportiva, e depois eu migrei para dança, então eu sempre gostei muito desses dois mundos, e sobretudo de culturas diferentes. Então, eu sempre gostei de me nutrir de conhecimentos novos. Então, eu gostava de conhecer pessoas até do Brasil, de outros estados e cidades que tinham outros hábitos e se alimentavam de outra forma. Eu sempre gostei muito disso, desse contato com o outro. E eu acho que eu sempre fui me refazendo e moldando a minha própria identidade a partir desses encontros. E então sempre gostei de tudo isso. E a partir desse interesse,
E dessa persistência, eu comecei a fazer oficinas de dança em São Paulo, até o momento que eu consegui fazer uma formação de dança no Centro de Dança de Santo André, que é de onde eu sou. Eu fiz uma audição e é algo que é financiado pelo próprio governo, né, do antigo Ministério da Cultura. E depois, ainda fazendo tendo outras experiências, morei na Argentina por um tempo, fiz aulas de dança, então sempre me colocando nesses lugares que a dança levava e, ao mesmo tempo, outras culturas e outras línguas, então minha vida foi se moldando dessa forma. Mas parece muito deslumbrante e incrível que é, mas é muito difícil também. E a partir disso, eu comecei a fazer trabalhos profissionais como bailarina e performer. E eu selecionei dois principais aqui para mostrar para vocês. Esse foi um trabalho de uma companhia de dança francesa, dessa diretora Emmanuelle Ruin, e ela veio para o Brasil com uma parceria do governo, né, brasileiro, do Ministério de Cultura brasileiro e o da França. Então, foi um encontro, né, desses dois países e eles trouxeram vários projetos de dança da França para serem adaptados por brasileiros. Então, eu fiz parte desse elenco. Isso foi no Sesc Santana. E esse que foi um dos mais, assim, desafiadores da minha vida, mas é um dos trabalhos que eu aprendi muito com ele. Esse é um trabalho de performance. Isso foi no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo, e esse artista, o Lawrence Malstaff, ele veio da Bélgica, e todo o espaço cênico, né, todo o espaço do CCBB foi destinado a uma exibição solo dele, e essa exibição, ele fazia instalações de arte imersiva, e uma delas era uma performance, que é essa que nós literalmente somos embalados a vácuo. E a performance ela durava 30 minutos e eu acredito que eu tenha feito mais de 50 vezes essa performance, porque é uma exibição que durou 3 ou 4 meses, se eu não me engano. E, e eu comecei a ter, né, a partir dessa vivência e dos contatos que a gente faz conforme vai navegando esses mares, eu comecei a fazer esses trabalhos que foram muito importantes para mim e trabalhos muito críticos. É o tipo de arte que eu gosto. Então, e todos os trabalhos, eles, pelo menos na minha experiência, eles ensinam alguma coisa para gente. Então, a gente sempre tem que lidar com alguma questão nossa ou superar um desafio, uma insegurança, e esses trabalhos eles afetam também quem performa e isso vai sendo acumulado conforme a nossa carreira vai acontecendo, né? Então eu quis mostrar uma experiência de dança, uma de performance e uma experiência que envolveu gestos, e que é o que eu estou fazendo mais agora, trabalhando com arquitetura corporal e os gestos, principalmente com relação às mãos. E esse foi um trabalho que eu fiz com uma artista, ela é performer e fotógrafa, né, artista visual, Alissa Ono. Então, eu quero mostrar mais ou menos para vocês algumas das coisas que eu fiz, isso é antes de entrar na PUC, né, na graduação. A última experiência pré-PUC que eu vou compartilhar com vocês é a experiência que eu tive no File Festival, que é Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que é um festival anual que acontece em São Paulo e também já aconteceu no Brasil todo, mas a sede mesmo, que todo ano acontece é em São Paulo. Eu trabalhei por 4 anos nesse festival e eu comecei a trabalhar lá como mediador cultural, é como se fosse um guia, né? E então nós estudávamos as obras, a temática, né, todo o estudo da curadoria por trás da exibição, e como guias nós, além de mostrar a exibição para o público, a gente também, nós tínhamos uma liberdade poética de, no contato com o público, falar da nossa própria experiência com a obra. E então isso foi um exercício muito bom que eu fiz, além do que eu acho que eu e mais uma pessoa, não me recordo, nós éramos os únicos que falavam inglês também.
Então, eu era um dos mediadores culturais que fazia esse tour em inglês também, para o público estrangeiro. Aí, lembrando que eu já gostava de idiomas antes e artes, né? Eu comecei, a partir dessa experiência na exibição de arte, a ver como as línguas e essa questão da comunicação estavam presentes em tudo. E o meu primeiro trabalho, eu não era tradutor formado, e eu sempre gostei, eu sempre ajudei pessoas na rua, sabe? Quando você fala um idioma, e eu já tinha morado na Argentina, né? Depois eu morei na Argentina, então, enfim, eu tive a minha primeira experiência como um tradutor, dizemos assim. E eu comecei a traduzir textos que os artistas enviavam em inglês eles tinham tradutores, mas às vezes eu traduzia também, resumia, fazia paráfrase dos textos. Então, o meu interesse assim por esse universo da tradução começou aí, até o momento em que eu precisei fazer interpretação consecutiva, porque como eu trabalhava depois que eu trabalhei na mediação, eles me contrataram para trabalhar na produção. Então eu fiquei mais 3 anos lá trabalhando o ano inteiro com eles. Antes da exibição acontecer, efetivamente, que é o processo de curadoria, e depois eles selecionam os artistas. Aí eu que era responsável por entrar em contato com os artistas. E, e quando eles já estavam aqui, a imprensa vinha, nem todos os jornalistas falavam inglês. Então eu era a pessoa chamada para fazer essa interpretação consecutiva entre jornalista e artista. E de repente eu me via apaixonado por isso, por estar em contato com línguas, especialmente no âmbito das artes. E eu não imaginava como, né, isso poderia acontecer, esses dois interesses estarem juntos ali, né? Tudo isso para dizer que isso me levou a estudar na PUC, para estudar tradução. Então, esse é o início da minha vida acadêmica. A graduação em tradução na PUC, ela foi, para mim, foi muito especial, porque além dos encontros das pessoas que eu conheci, que nós ainda somos colegas, a gente trabalha junto, estamos, mesmo que terminou a graduação, a gente continua fazendo as chamadas extensas de vídeo, né? O Paulo está aqui na chamada, tem outras pessoas também. E a graduação em letras, tradução, me abriu o olhar para esse vasto universo que é a tradução. Então, a tradução era muito maior do que eu imaginava. Eu entendi, conforme a minha experiência, que eu vou falar daqui a pouco, que ela vai além das palavras, para além das palavras. E, além disso, a prática da escrita foi fundamental, porque a tradução, ela é um meio, na minha experiência, muito eficaz de estudar e também de constantemente aprimorar a sua habilidade de articular ideias, seja ela oral ou escrita. Então, assim, um dos grandes saltos, assim, se não foi o maior, é um dos maiores que eu senti que eu tive na PUC, foi o desenvolvimento da escrita. Justamente porque nós trabalhamos com diversos gêneros textuais. Então, isso é uma ferramenta que, para qualquer coisa na vida, isso vai ser uma grande força. Então, a minha ideia inicial é a ideia não muito bem estruturada, né? Quando eu entrei na PUC, era adicionar essa experiência que eu tive da dança, das artes, na tradução. Mas como fazer isso? Eu não sabia. Foi aí que eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica. E isso foi outro, assim, salto enorme que eu senti, que eu tive, porque... E eu até digo, mesmo que alguém não... A pessoa não queira seguir uma carreira acadêmica, eu acho que é uma oportunidade excelente de você se aprofundar em algo que você gosta. E isso, se isso te toca, não parece que é um trabalho. É um trabalho e eu sei que, né, a gente tinha bastante coisa para traduzir, a gente tinha que ser muito organizado e mais a iniciação científica, mas foi algo, assim, incrível que eu acho que todo mundo deveria fazer. E foi dizemos assim, a minha porta de entrada para essa área que eu estou explorando agora, que é a área da tradução intersemiótica, que era justamente a área da como a tradução se relacionou com tudo que eu fazia antes.
Agora eu vou falar, né, justamente sobre a relação entre a tradução e as artes a partir da minha experiência. Na iniciação científica, eu tive o grande prazer, e vou agradecer ao professor Jarbas, que é professor de português e latim. Inicialmente, nós estávamos conversando sobre fazer iniciação científica, mas quando eu tentei explicar a minha ideia para ele, ele rapidamente me apresentou a professora doutora Diana Navas, que foi a minha orientadora da iniciação científica, e foi uma das melhores experiências que eu tive, foi uma das melhores orientadoras até hoje que eu tive. Foi incrível o quanto ela me ensinou, o acesso que eu tive a como ela pesquisa, como estruturar um projeto de pesquisa, né, de um ano, me dando também a liberdade para eu seguir a minha intuição, mas me dando as ferramentas também que eu precisava. Então, foi nesse momento que eu consegui unir a dança e a tradução. No caso, escolhi a dança e eu fiz a análise de uma performance de um professor que eu tive, que é um grande coreógrafo, Luiz Bongiovanni, e eu escolhi a obra Carmen, que é baseado, né, numa ópera clássica e em um livro, né, sobre essa cigana, mas eu fiz uma análise entre o libreto da ópera, que é escrito, com o que ele fez no palco. Então, eu estudo como a literatura e a dança se encontram e como fazer essa transposição, essa adaptação. Então, no fim, depois de fazer essa iniciação científica, eu fiz o TCC, que era relacionado ao mesmo assunto, a mesma história, só que no cinema, que era do Carlos Saura. Então, no fim, eu estudei adaptações e o encontro entre literatura, teatro, né, no âmbito da dança e o cinema, e a tradução ela está em tudo isso, não só na parte linguística, mas também na intersemiótica, que é transpor de um sistema para o outro, né? E foi uma experiência riquíssima. E foi essa pesquisa e essa experiência, e sobretudo esse trabalho da iniciação científica que me fez chegar aqui na Trinity. Foi ele que eu usei para me inscrever e participar de todo o processo seletivo, inclusive da bolsa de estudos, que eu vou falar para vocês agora. O mestrado em teatro e performance na Trinity, esse é onde estou agora. Inclusive, essa foto eu tirei. É uma biblioteca long room que fica dentro do campus, que é uma das bibliotecas mais antigas, né, daqui. E esse mestrado, ele é parcialmente teórico e prático. E nós temos muita abertura para seguir as áreas que nós queremos aqui, específicas, né, no teatro e na performance. Mas agora eu vou falar especificamente sobre esse processo, como foi. Eu já sabia que eu queria seguir, me aprofundar um pouco mais nos estudos dessa área, mas então eu comecei a pesquisar universidades ao redor do mundo e universidades com bolsa, e encontrei a bolsa da Fundação Haddad, que é de Haddad Fellowship. E é uma bolsa destinada a brasileiros que queiram estudar mestrado na Trinity e na área das artes. Tem a área da tradução também, que eles chamam de ABEI Haddad, tem a da tradução literária, que é a Júlia, que inclusive, que é a brasileira que conseguiu, ela está na chamada aqui com a gente, que está na Irlanda. E o Carlos também, que é o meu colega de mestrado, ele também está aqui na chamada assistindo. Nós tivemos que passar por esses dois processos, tanto o processo seletivo da universidade quanto da bolsa. E felizmente fomos aceitos, né? Eu vou falar um pouco sobre como é a vida acadêmica aqui. Esse mestrado que nós, especificamente eu e o Carlos, né, que nós estamos fazendo, que é o de teatro e performance, ele é um mestrado de 1 ano só e é período integral. Então, são 2 semestres. Eles chamam os semestres de Michaelmas e Hillary, né? Michaelmas e Hillary Term, e agora a gente está no final do Hillary Term. Como eu falei para vocês, é um mestrado prático e teórico, e aqui a gente consegue se aprofundar nas áreas específicas, né, de cada um de nós. Eu
escolhi a área de interculturalidade, que eu vou falar um pouco mais para vocês. E essa área de interculturalidade, ela traça um paralelo entre não só as coisas que eu fiz profissionalmente antes da PUC, mas durante a PUC, ou a própria Carmen, essa obra, ela é intercultural, ela fala sobre questões de direitos humanos, sobre o encontro de diferentes culturas, o outro, então eu comecei a caminhar para essa direção. E assim que nós chegamos aqui, várias oportunidades apareceram. Por isso que eu chamo entre papers e palcos, porque eu sinto que eu tive uma sorte enorme também de chegar em um momento que foi um momento do Festival de Teatro de Dublin, que acontece o ano letivo aqui começa no início de setembro e o festival, eu acredito que tenha sido no final de outubro, início de novembro. E quando eu recebi o resultado da bolsa, eu tive menos de 2 meses para vender tudo e me mudar para cá. E como eu vi que o festival estaria acontecendo nesse período que nós chegaríamos aqui, eu tentei comprar ingresso para esse espetáculo especificamente, porque esse diretor, o Romeo Castellucci, ele é muito conhecido, ele faz obras assim super fortes e era uma das peças mais assim esperadas do festival. E não consegui comprar porque já estava tudo esgotado muito rápido. E de repente eu chego aqui, não tenho nem casa para morar, tem uma crise habitacional horrível acontecendo aqui, e eu me vejo num palco sendo banhado a sangue, como vocês estão vendo aí. Então eu cheguei e isso tudo acontecendo. E só mais uma coisa. Esse espetáculo aqui, alguns dos temas que ele aborda, estou utilizando nas pesquisas que eu estou fazendo agora. Então, inclusive um artigo que vai ser publicado, mas já falo para vocês sobre isso. Eu também tive a oportunidade de atuar em um espetáculo irlandês, um espetáculo de 1930 chamado Youth is the Season. A Sarah Jane Scaife, que é a diretora, ela trabalha bastante com obras escritas por mulheres. E esse aspecto da interculturalidade que eu falei para vocês também é interessante porque quando a gente assiste obras aqui, a gente vai ao teatro, a gente ainda vê algumas questões sendo abordadas, como a identidade irlandesa, tudo que aconteceu aqui na Irlanda por conta da colonização da Inglaterra, o que é ser irlandês, as pessoas falam muito sobre identidade, né? E dificilmente a gente vê diversidade nos palcos. E eu fui convidado para atuar, eu estava interpretando um irlandês, um forasteiro que não era de Dublin, mas até um professor me falou que eu estou vivendo essa interculturalidade na pele aqui, que a segunda geração de imigrantes está já se formando, então ser irlandês não vai ter mais uma cara específica. Então a interculturalidade ela está em tudo isso. Esse é um trabalho que nós fizemos aqui para a disciplina de Practice as Research, que é prática como pesquisa, e cada um de nós tínhamos uma responsabilidade, né? Eu era intérprete, era ator e também coreógrafo. Então eu fiquei responsável por fazer a coreografia de um momento, um ritual que nós fazíamos. O Carlos, por exemplo, foi o diretor. Outras pessoas tiveram outras responsabilidades, né? Agora, isso que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar apenas os primeiros minutos. No semestre passado, o Carlos e eu fizemos um trabalho de processo criativo de uma performance juntos. E aqui entra também um pouco do conceito da tradução, que basicamente, na minha investigação específica, eu estava buscando traçar um paralelo entre a música e o movimento na improvisação. Então, uma história rápida, eu conheci no ônibus aqui. Eu estava indo para Trinity, para a faculdade, e tinha um rapaz no ônibus que ele estava muito lotado e ele estava segurando umas coisas. Eu só ajudei ele, porque eu acho que ele ia cair. E ele me agradeceu, tudo, a gente começou a conversar. De repente eu descubro que ele é um pianista, pianista clássico, incrível, estuda na Trinity.
e convidei ele para fazer parte do projeto, ele aceitou. Então, desenvolvi esse projeto com uma pessoa que eu conheci no ônibus e com o Carlos, e eu vou mostrar um pouco esse exercício que nós fizemos de escuta e tinham momentos que o Connor, que é o nome dele, ele tocava o piano e eu precisava responder ao que eu escutava com o corpo. E tinha um outro momento que eu guiava a música. Então, é um exercício de transposição, basicamente, entre o som e o movimento. Todo en el mundo comenzó con un sí. Una molécula le dijo sí a otra molécula. Everything in the world began with a yes. Ogni cosa nel mondo è iniziata con un sì. Una molecola ha detto sì a un'altra molecola ed è nata la vita. One molecule said yes to another molecule, Es un acto. and life was born. Ce monde, Es un tout hecho. a commencé par un oui. Dios Une molécule dit oui à une autre. But before vie naquit. prehistory, there was the prehistory of prehistory, and there was En the ce never. monde, tout a commencé par un oui. escribo con Une el molécule corazón. dit oui à une autre, et la Te vie juro que naquit. está hecho sin palabras. Mais avant la préhistoire, Es una il y eut la fotografía. préhistoire de la préhistoire, Es un il y eut le sí, néant, And there et was il y the eut le oui. yes. una pregunta. There always was. Entonces, Can you do anything with your arms, whatever it is? Yeah, so something. A little bit more. And then 1, 2, 3. So Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Try anything. Yeah. Yeah, that sort of thing. Yeah. Il sentimento è un Ce que 从 j'ai 未和 crié 总 pour 是 une 同 nuit. Só um comentário rápido. A voz em francês que vocês escutaram é do João, que foi o nosso colega, o João Victor. Ele contribuiu também com esse processo. Então, tem esse aspecto da tradução entre línguas em outros idiomas, mas também essa transposição intersemiótica, que é do som para o movimento. Então, investigamos isso. O Carlos e eu também fomos os primeiros brasileiros a lecionar aos graduandos de teatro da Trinity, e nós quisemos levar o Brasil até esse debate, né? Então, nós falamos sobre a interculturalidade do Brasil. Então, nós passamos pelo
modernismo, falamos sobre o movimento antropofágico de Oswald de Andrade, da colonização, de todo esse processo, e depois nós mostramos exemplos de companhias de teatro e de dança do Brasil e como esses aspectos históricos e culturais eles estão presentes ali, né? E na foto do lado direito eu estou falando sobre uma pesquisa que eu fiz com relação à modernidade líquida, que é o que eu vou falar um pouco mais para vocês, é o que eu vou fazer na minha dissertação. Vou falar sobre esse assunto usando uma companhia de dança daqui, irlandesa, como objeto de estudo. Eu separei alguns desses principais trabalhos que eu escrevi, só para vocês terem uma ideia de qual é o caminho que eu estou seguindo. Então, eu ainda continuei até aquele momento com a Carmen, depois eu decidi mudar, mas eu fiz uma análise de performance da Carmen a partir da sociologia, né, do Bourdieu. Então, esse é o lado da interculturalidade que eu estou indo, é o lado da sociologia e antropologia. Eu também estudei a representação estereotipada de imigrantes no teatro aqui, por uma disciplina de teatro contemporâneo. Também sobre tradução, veio aqui em um dos fóruns que nós assistíamos semanalmente, veio um tradutor literário, Frank Wine, e ele falou, isso me interessou muito, ele falou sobre adaptação cultural e tradução no sentido de você traduzir obras e preservar, né, são aquelas escolhas de tradutores, o que preservar, o que não, né, mas o que me chamou muito a atenção foi que ele falou sobre a tradução ser um ato performativo, porque ele fala que mesmo que você traduza o mesmo texto e várias pessoas traduzam o mesmo texto, cada tradução vai ser diferente uma da outra, ela tem esse aspecto único. E ele também falou sobre adaptações teatrais, que quando ele traduz, ele também pensa muito em como essas palavras vão se disseminar no espaço quando alguém falar, quando um ator, por exemplo, usar essas palavras que ele traduziu. Então, ele também já traduz, dependendo de qual é a mídia, né? Se é o teatro, por exemplo, ele pensa em como essa palavra vai ser incorporada no corpo, literalmente, do ator. Então, isso me interessa muito, essa relação direta entre a tradução e o corpo. Esse Inner Power of Focus é relacionado àquela obra do policial, que eu estava coberto de sangue, e aquela que eu estou embalado a vácuo, pois nessa eu falo sobre as limitações que são impostas a nós em nosso próprio corpo. E eu falo um pouco sobre a questão de estrutura, um pouco sobre Bourdieu também, então é sociologia junto com a performance. E esse último que eu coloquei aqui é o que vai ser publicado em uma revista de uma universidade alemã. O Carlos e eu fomos convidados para escrever sobre a nossa experiência como performers nessa obra do Bros, né, dos policiais, e nós cada um escreveu um paper, né, separado, e isso vai ser publicado, depois eu mando para vocês. Deixei essa por último, porque esse é o que mais se aproxima do que eu estou fazendo agora. Essa obra se chama Mum, que é uma obra de Michael Keegan Dolan, que é um coreógrafo bem conhecido aqui. E, na minha visão, essa obra ela representa muito bem o que é a modernidade líquida, que é o que eu estou estudando. Rapidamente, modernidade líquida é um conceito do Bauman, Zygmunt Bauman, e ele fala sobre esse período tecnológico que a gente vive hoje e um mundo globalizado que nada toma uma forma específica mais. A tecnologia acelerou demais o tempo, então a gente consegue fazer muita coisa em um período curto de tempo. E isso causa vários resultados na sociedade e em nós mesmos. E eu quero trabalhar justamente essa questão da globalização e o que isso causa na gente. Então, essa obra, por exemplo, nada toma uma forma específica. Então, do início ao fim, os bailarinos propõem exercícios um para o outro e ensinam essa menina, que ela desperta, né, no início do espetáculo com ela segura
um pacote de batatinha, sabe? Aqui se chama tato, que é uma batatinha que eles vendem aqui na Irlanda. Então é um ícone que representaria a Irlanda. E ela desperta, ela acorda, e os bailarinos, eles ensinam ela, dizemos assim, a ser irlandesa a partir dessa modernidade líquida, a partir de algo que não se define mais. O que é a própria identidade? Então eu me interesso por esse assunto. Agora, para falar sobre a minha dissertação, que é relacionada a isso, esse é o título inicial, né? Não é oficial, mas é A Interculturalidade como Propulsora de Modernidades Líquidas, a Dança Contemporânea em um Mundo de Instabilidade Identitária. Então, basicamente, a pergunta que eu faço é como a dança contemporânea reflete os desafios de navegar a instabilidade identitária na era da modernidade líquida, justamente porque a dança contemporânea, por si só, ela bebe de várias fontes, literalmente. Então, ela não tem uma forma específica também. Então, cada companhia ou cada artista seleciona alguma técnica e explora essa técnica. Então, a própria dança contemporânea, ela tem uma natureza híbrida. E a questão da identidade também, que é do Stuart Hall, que é um antropólogo, ele fala sobre essa identidade descentrada de hoje em dia, que antes nós nos identificávamos em sociedade a partir do coletivo, mas por conta de todos esses fenômenos sociológicos, como a modernidade líquida, nossa própria identidade, ela começa a partir do individual, mas, sobretudo, do bem de consumo. Então, ele fala que a nossa identidade ela é o tempo todo reciclada, porque o bem de consumo não é feito para durar. Então, você compra e você se associa a esse bem material, e depois você compra outro. Então, é um pouco disso, mas especificamente sobre os efeitos que isso causa em nós e nosso corpo, é o que eu quero trabalhar. Então, eu me inspiro muito. Eu ainda estou na fase inicial da pesquisa, mas eu me inspiro muito no William Blake, que nós vimos na PUC também, nós passamos por alguns trabalhos do William Blake, e eu me interesso muito sobre o fato de o corpo ser fundamental, ser central, ter sido central para ele. E essa é uma investigação com luz que eu quero fazer, porque eu vou dirigir o espetáculo, minha dissertação vai ser a direção de espetáculo, então eu vou dirigir outros artistas, então eu vou ter pessoas que vão contribuir com a luz, com o som, então eu estou agora nessa fase inicial, e justamente trabalhar orquestrar esses signos. Semana passada, esse foi o primeiro ensaio que eu fiz. Esse sou eu na sala de ensaios. Mesmo que eu não esteja em cena, eu testo coisas no meu corpo também. E eu imagino que eu vá trabalhar inicialmente algo que enfatize a estrutura do corpo. Então, a arquitetura corporal, os gestos, mas, sobretudo, falar sobre a solidão que as pessoas vivem nesse período de modernidade líquida. E traçar esse paralelo entre esse fenômeno sociológico e a performance. Então, esse é o desafio, mas que ainda está em construção. Para concluir, então, eu gostaria só de falar algumas coisas que eu anotei e coisas que eu acho que foram muito importantes para me trazer aqui. Então, durante a graduação, eu tive a sorte de estabelecer parcerias muito boas com os meus colegas, e nós nos ensinamos muito, e todos nós contribuímos um com o outro nos trabalhos, e realmente fomos parceiros e somos parceiros agora, colegas de trabalho. A dedicação nas mínimas coisas, então as pequenas atividades que nós tínhamos diariamente, nós fazíamos com primor, assim, o máximo, o melhor, nós dávamos o nosso melhor. O fato da gente se acostumar a fazer isso nas pequenas coisas faz com que as maiores elas não pareçam tão difíceis. Não é que não é difícil, mas é um exercício de resiliência. A relação próxima com os professores, isso é uma coisa maravilhosa da PUC, que nem em todos os lugares eu sinto que os alunos têm esse privilégio. Essa relação próxima com os professores, elas também possibilitam muitas trocas e muitas coisas, né, que sempre vão acontecer na vida, se a gente quiser, né? O fato da tradução estar presente em tudo e
e de não ter medo de experimentar. Já que a tradução está presente em tudo, de acordo com a minha concepção, a gente pode experimentar coisas que talvez você não tenha visto por aí alguém tentando, e eu acho que isso é encorajado. E usufruir de tudo que a PUC tem a oferecer. Aulas de latim, de italiano, o espaço, isso passa rápido. Eu posso dizer que voa, de repente você acabou. Então, aproveitar todos esses momentos e fazer algo que toque o seu coração. Eu acho que quando a gente tem um interesse, uma curiosidade sobre algum assunto e ele nos toca, mesmo que você não tenha referências, não tenha alguém que inicialmente possa te ajudar, a gente também pode ir construindo esse caminho e as coisas se transformam. Então é isso. Espero que eu tenha falado muito, mas estou disponível caso vocês queiram conversar e fazer perguntas. É isso. Muito obrigado por me ouvir. Vou falar aqui com você, Murilo. Estou ouvindo. Uhum. Oi, está ouvindo? Eu quero te agradecer pela aula acadêmica, aula de vida, aula transdisciplinar. Você é transdisciplinar, e você não é nem interdisciplinar, você faz da sua vida momentos transdisciplinares que você passou isso para nós, né? E como eu não estou aparecendo... estou. Tá bom. Tá. Eu queria falar para você que eu estou muito contente do Murilo falar com você. Nós, né, como professores, a gente ficamos dando e dizer uma boa parte do que a gente tem para fazer. Quero parabenizar você, Murilo, por todo o seu trabalho, pelo seu esforço. Você diz assim, eu tenho muitas oportunidades. A gente estava conversando ontem, fiquei pensando, você realmente tem oportunidades, mas você não dispensa nenhuma das oportunidades que acontecem contigo. E isso eu acho que é uma lição para todos nós, sabe? Quando você diz uma tarefa, mesmo simples, ela é um exercício e um desafio para a sua própria grandiosidade, né? E eu acho muito bom. Eu tenho vários comentários, mas eu vou deixar aqui para os nossos colegas e alunos falarem. Eu gostei muito de estar com você e é isso, Murilo. Obrigado, eu também. A tela maior. Para você parar de compartilhar, Murilo, a gente vê a tela maior, tá? Então, acho que agora fica para o pessoal aqui e outras perguntas, comentários. Eu acho que todo mundo ficou bem tocado tudo que o Murilo nos falou. Laurinha, essa sim. Eu que essa mulher é a vida. E do Murilo, olha, somos orgulhosíssimos de você. Nous sommes fiers de toi. Você foi assim, um exemplo, continua sendo um exemplo daquele aluno completo que enriquece o nosso mente, que nos traz, né, momentos de reflexão, e essa colação que você faz, né, de toda essa gama de elementos que são aglutinados e também permeados pela tradução, é uma lição muito linda que você carrega, que passa para os nossos queridos colegas aqui em formação, né? Nossos futuros colegas de trabalho. Parabéns, Murilo. Muitas felicidades. Viu? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, viu? Murilo, pode me escutar? Consigo. Pode escutar? Sim.
principalmente Ô, Murilo, eu fiquei muito interessada quando você falou tradução da palavra, que você vai pensando e vai trabalhando. Como é que você escolhe palavras para traduzir já corporeidade, movimento e o próprio som? Você poderia falar um pouquinho mais de como essas várias linguagens se tornam linguagem verbal? Como é isso? Uhum. Desse trabalho especificamente, do piano e do gesto, né, do movimento, tá? Só para saber se eu entendi direito. Basicamente, nesse trabalho o que eu queria investigar era como o corpo responde ao som e fisicamente, e cada um de nós carregamos um histórico. Então, o movimento, ele basicamente nada mais é do que o que você acumula conforme a vida passa. Então, eu já me interessava muito por gestos, principalmente com as mãos, e movimentos fluidos, e eu não tinha ainda tido a oportunidade de trabalhar com uma improvisação nesse nível de realmente ser inesperado, e ao ponto de a gente conseguir aproximar a improvisação, né, a resposta imediata do corpo ao som, ou a resposta do som ao movimento, porque nós fizemos esses dois caminhos, né? Então, a minha ideia inicial era justamente deixar o meu corpo falar a partir daquilo que eu escutava, a partir do repertório que eu carreguei na minha vida. E o que eu mais gostei também de tudo isso foi que as pessoas perguntavam como é que a gente coreografou. E eu falei, mas não era coreografado, é justamente a escuta, né? Quando você pratica a escuta do seu próprio corpo e do outro, as coisas se transformam. Então, eu vejo como essa transposição, o som a gente escuta, ele vibra na gente, e o movimento, ele dá forma a esse som. E nós também fizemos o caminho ao contrário. Quando eu mexia um dedo, com a intensidade que eu mexia o dedo, ele tocava no piano. Se eu mexia o braço rápido, ele... Então, é como se você desse forma a algo que não tem forma e desse som a algo que é mudo. Então, foi um pouco disso, o experimento. E nós usamos também Clarice Lispector, e que isso foi o que o Carlos fez. Inclusive, ele está aqui na chamada, e nós colocamos a língua portuguesa também, né? Que o documentário ele está disponível, vocês podem assistir inteiro, mas colocar a língua portuguesa, português brasileiro, para nós é muito importante em tudo que a gente fez aqui, praticamente. Naquele lá que eu estou de preto, também tem um momento que eu falo português, então... o Carlos está aqui na chamada também, então se eu falar alguma coisa... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, obrigada. Não mais. E aquilo que a gente tinha essa primeira vez. Por isso, se eu nasci que você eu não estou conseguindo ouvir, desculpa. Meu Deus, tá cheia essa sala, hein? Achei. Tem um público aí. Cida! Saudade! Então, por saudade mesmo. Eu tenho orgulho de ver você aí fazendo seu trabalho muito, muito. Oi, Paulo, Carolina, saudade de vocês também. Eu não queria perguntar. Primeiro, assim, quando você falou sobre os trabalhos que vocês fazem, né? Cada trabalhinho, eu estou lembrando do trabalho que vocês faziam em cada apresentação, né? No meu caso, a área de linguística, cada trabalhinho que vocês faziam, cada trabalhinho foi muito bem feito, né?
E muito orgulho de poder estar aí de novo. Me chama a atenção um dos trabalhos que você fez aí sobre a questão dos imigrantes, sabe? Que tipo de preconceito, de estereótipo. Se você tem alguma coisinha assim, você lembra sobre o teatro irlandês? Mais uma coisa que eu queria falar, eu estive em Dublin e vi algumas fotos, assim, uma foto sua, né? Uma lembrança, daria para voltar, viu? Para ver uma boa apresentação de vocês. Então, uma lembrança assim, muito boa eu tenho, e daí fixar aí na universidade. Muito orgulho de novo, parabéns. Obrigado. Carolina. Claro. Com relação ao teatro, esse trabalho, né, da representação estereotipada, né, dos imigrantes, essa pesquisa que eu fiz, ela me mostrou que o teatro irlandês ele está mudando agora no que tem relação à representação da diversidade, ou até mesmo essa própria questão da identidade, o que é ser irlandês, né? O Brasil, por exemplo, é intercultural de fábrica, isso tem uma relação histórica, né? Então, todos nós, a gente fala que ser brasileiro não tem uma aparência fixa, né? E isso, eu estou falando de aparência especificamente porque no teatro a gente sempre vê o mesmo biotipo, a gente sempre vê o mesmo tipo de pessoas sendo ali, né? Sendo representadas. E outras não, sendo que essas outras fazem parte também da sociedade. A segunda geração de imigrantes, ela já está se formando agora, porque a Irlanda teve histórico de emigração, muita gente foi embora daqui, mas nos últimos 20 anos, o tanto de gente que veio para cá de imigrantes é imenso, é um dos países que mais recebe imigrantes. E então, a interculturalidade, ela está nesse lugar, que as culturas, elas literalmente se mesclam e geram uma nova estética, um novo hábito, um novo tudo, né? E não só o multicultural, que é a presença dessas pessoas que ainda não se entrelaçam. Então, a minha pesquisa ela foi relacionada a quando tem diversidade, como ela é representada. E ela geralmente é representada de uma forma estereotipada. Então, o imigrante num papel específico, você não, né? Então, é mais nesse sentido de você não ver pessoas sendo representadas por uma totalidade, né? Elas só focam em um fragmento de realidade e martelam isso. Mas isso está mudando devagar. Agora mesmo, o fato de eu também ter conseguido aquele papel, eu interpretando um irlandês, então isso mostra que devagar as coisas estão mudando também, né? Uma frase muito legal que eu encontrei, enfim, nas pesquisas é que o estereótipo ele não necessariamente não é uma verdade, mas ele não é a verdade completa, ele é só um pedacinho. Então, é importante entender que tem tantas outras coisas além desse fragmento que insistem em perpetuar. Então, o trabalho ele teria mais a ver com isso, né, o que eu fiz. Não sei se eu consegui responder. Não estou ouvindo, tá? Não sei se alguém está falando. Não consigo escutar, desculpa. Muito brasileiro por aí, ela está falando. Se tem muito brasileiro? Tem. Nas ruas você vê bastante. Na Trinity, nem tantos, eu diria. Mas você sempre vê brasileiros aqui, sim. Tem uma brasileira fazendo o doutorado em tradução literária na Trinity. A Júlia também, como eu falei, ela é tradutora e intérprete, ela faz tradução literária. Está fazendo um trabalho super legal. Inclusive, ela está na chamada aí, estou...
E tem muita coisa de tradução aqui também. E a bolsa da Fundação Haddad, caso vocês tenham interesse, também abarca a área da tradução. E é muito legal. Então, a Júlia está traduzindo uma obra que foi inicialmente escrita em irlandês, e ela vai fazer a tradução indireta para o português. Então, é justamente trazer a Irlanda para o Brasil e trazer o Brasil para a Irlanda, né? É isso que a gente está fazendo. E pelo menos todos os trabalhos, algum elemento do Brasil tem que ter, nem que seja língua portuguesa, nem que seja alguma referência. O fato da gente estar aqui também, né? Já é alguma coisa. Lino, você está falando agora Brasil, Brasil, né? Não estou escutando, desculpa. Oi, você falou duas coisas. Uma, assim, eu vou aí, eu não estou aí, mas eu dei, assim, né? Então, é uma coisa de futuro. Depois você falou, trazer o Brasil para a Irlanda e levar a Irlanda para o Brasil. Será que você está dando alguma dica aí dos seus planos para o futuro? Como é que está? Você termina o seu mestrado agora em agosto, vai ser brilhante, nós vamos todos aqui acompanhar, né? Então, que dicas que você vai dar para a gente? O que vai acontecer? Como é que estão os seus projetos aí futuros? Olha, com certeza ampliar essa gama de oportunidades aí que acontecem ao redor do mundo, mas, sobretudo, eu quero muito levar para o Brasil tudo isso que está acontecendo aqui. Então, e possivelmente, espero que isso aconteça, como eu vou dirigir um espetáculo e transformar isso, né, numa obra, poder levar isso ao Brasil com os artistas daqui também. Então, é realmente materializar isso, o que está acontecendo. Depois disso, não tem como não querer fazer doutorado, né? Então, eu estou pensando nisso já, mas eu vou com calma. Mas, com certeza, assim, o que eu estou gostando mais, o que eu gostaria de fazer é estabelecer essa relação direta entre os trabalhos que nós trouxemos para cá e o resultado deles devolver para o Brasil. Então, um movimento, é um fluxo constante, né? E a tradução está em tudo, né? Então, é isso. E quando aparece trabalho de tradutor, eu também pego. É bem legal. Eu tenho certeza que os nossos alunos, Murilo, vão levar tudo isso com eles. Não estão falando aqui, mas vão conversar conosco, devem estar conversando consigo mesmo e vão conversar com os colegas. E eu acho que ficou muita coisa para todos nós, para a gente digerir aí toda a sua trajetória, a sua experiência, os conceitos que você trouxe. Eu mesma tive uma aula hoje, Murilo. Então, eu gostaria muito de te agradecer a sua disponibilidade. E realmente o Murilo é daqueles que a gente pede uma coisinha e ele faz esta coisa grandiosa. Eu convidei o Murilo para vir em minha aula de diversidades linguísticas e culturais, viu? Vocês são um time de estudo, para vir conversar, porque eu tinha certeza que você daria uma contribuição. E quando o Murilo me trouxe o trabalho, falou, Vera, eu falei, o que você está pensando em fazer? Eu disse que eu estava fazendo, ele já sabia que foi meu aluno. Aí ele me apresentou essa beleza, a estrutura do trabalho dele, o resumo, né, Brilo? E eu falei, na sua vai ficar só feliz. Eu acho que
vai ser estendido para todo mundo, e com certeza foi maravilhoso que você com os seus colegas e que a gente gravou. Então, eu acho que a gente te agradece de novo, Murilo, por estar aqui. Estamos aqui primeiro acompanhando e esperando a sua chegada, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Obrigado por me ouvirem. É isso. Tchau. Espero que tenham gostado. Tchau. Um ótimo dia para todos. Um beijo. Você.